Nossa história começa no ano de 1990. O grupo de obreiros de uma congregação se reunia semanalmente para orar, pedindo a Deus uma direção e uma solução para alguns problemas que existiam na época. Foram 60 dias de clamor, até que o Senhor respondeu às suas orações. Em julho de 1990, aconteceu a formalização da Igreja Evangélica Betel e houve um convite formal para que o presbítero Carlos Roberto Araújo Madeira se tornasse o pastor-presidente, com aprovação unânime. A partir desse ano, a Igreja Evangélica Betel foi crescendo pouco a pouco. Deus foi acrescentando à igreja tudo o que era necessário para o seu crescimento físico e espiritual. Alguns pastores auxiliares foram consagrados para ajudar o nosso ministério ao longo dos anos. Pastor Celso dos Santos, Pastor Alcenir Rosa, Pastor Manuel Gomes e Pastor Messias Costa. Eu me chamo Celina Cotrim, tá? Eu sou membro da igreja desde a fundação e a nossa história começa no espaço ali ao lado da casa do irmão Alexis, né? Casa da Andréia. Nós começamos ali naquele salãozinho, tá? Era um salãozinho alugado. Como a igreja não tinha recursos para manter a questão do aluguel, então na época foi decidido que meus pais alugaria da minha casa ao lado e meus pais pagariam metade do aluguel e a igreja metade do aluguel, porque a igreja não tinha como sustentar. Aí nós começamos e, tipo assim, todo mundo fazia alguma coisa, né? Todo mundo limpava, todo mundo era obreiro, que todo mundo trabalhava, entendeu? E nós começamos a crescer, né? Crescer e depois atrás tinha um espaço bom. Foi feito um galpão e os cultos passaram a ser ali. Agora, uma coisa interessante é que a questão da corrente da fé, que ela sempre existiu. Nessa época, a corrente da fé dava, eu acho que mais de 100 pessoas na segunda-feira. E o ponto-chave era os testemunhos das pessoas, testemunho de cura, de libertação. Então, era o nosso ponto forte, era a corrente da fé. Bom, uma coisa que me marcou muito foi que a primeira EBD, a parte infantil, começou lá em casa. Começou em cima da minha cama. Então, a primeira classe de crianças foi no meu quarto, em cima da minha cama. Eu, e junto com a irmã Vera, uma irmã que tinha uma visão muito grande por questão de criança. E depois cresceu e tinha um espaçozinho que tinha uma escada e que tinha um espaço onde tinha caixa d'água, tá? Era uma espécie de um terraçozinho e nós dividimos em duas classes de criança. Eu ficava com a maior e ela com a menor, né? E uma coisa que me marcou muito, que eu só vinha saber depois, que nesta época que eu estava ministrando classe para as crianças maiores, né? Eu contei várias histórias, a história dos patriarcas, a história de Josué, a história de Juízes, sucessivamente. E mais tarde eu vinha saber que o irmão Alexis, que morava do lado, ele, todos os domingos, ele passava a ouvir as minhas histórias e eu não sabia. Anos depois que ele veio me falar, Celina, enquanto você ficava lá dando aula para as crianças, eu ficava lá no meu quintal ouvindo as suas histórias. E isso me marcou muito, porque muitas vezes a gente faz a obra de Deus e a gente não sabe a extensão, né? E hoje, quando eu olho assim, toda a família de Andréia, né, seus filhos, seus netos, a família do irmão Alexis, aqui na igreja, eu sei que, de certa forma, foi uma sementinha, né? Na época da minha classe lá em cima, que frutificou muito. E outra coisa que me marcou muito, já aqui, né, nesse local aqui, né? Que eu também dei aula para os jovens. E é uma classe muito boa de jovens. A gente ficava aqui em cima, né? Aqui em cima tinha algumas salas já, eu ficava aqui em cima. E nessa época eu dei aula para Leozinho, Jailson, Genesi, Josi, Jane. E o que me marcou foi que nessa época essa classe deu muitos frutos, tanto que hoje
eles são presbíteros, pastores, diáconos, estão frutificando aqui na igreja e em outras igrejas também. Então, de certa forma, foi o serviço que frutificou, não é isso, irmãos? Então, a mensagem que eu tenho para deixar para a igreja é que faça a obra de Deus. Porque esse exemplo que eu dei lá da minha classe, né, muitas vezes a gente não sabe a extensão que aquilo pode dar, né? É a parábola do semeador, que a Bíblia fala que uma semente pode produzir muito. E às vezes você lança semente e você não tem noção, não é isso? E esses meus ex-alunos hoje estão em Curitiba ou estão nos Estados Unidos, né? E estão frutificando em outros lugares, em outras terras. A mensagem que eu deixo para a igreja é o seguinte: vamos plantar a semente, né? Vamos plantar a semente, vamos lançar a rede, que ele faz a obra. Tá bom, irmãos? Oi, então, meu nome é Isaías, nós congregamos na Igreja Evangélica Betel. A minha chegada aqui, a nossa chegada aqui na Betel, eu fui o primeiro a chegar aqui. Eu vim assistir um culto, Corrente da Fé, onde esse culto é um culto maravilhoso que é realizado na nossa igreja, já desde a sua fundação, desde quando ainda era presbiteriana, que nós chegamos aqui, ainda era o pastor Gladstone. E o que me motivou, o que me prendeu também aqui nessa igreja maravilhosa, não é porque é a Igreja Evangélica Betel, mas é porque aqui essa igreja é muito receptiva, muito afetuosa. E ao chegar aqui, a recepção, a abordagem, ao entrar, adentrar as portas da igreja, a recepção pelos irmãos, o carinho, como fui acolhido, como fui recebido, o irmão me conduziu até o meu assento e perguntou se eu estava bem, se eu estava confortável, que foi o presbítero Djalma na época. Na verdade, ele não era nem presbítero, ele ainda era diácono, né? Se não me falha a memória, ele era diácono. Então eu fui recebido, muito bem recebido pelo presbítero, pelo diácono Djalma. E nesse dia, quem estava dirigindo o culto, a Corrente da Fé, era o presbítero Abel. Aquele jeitinho peculiar dele, humilde, aquele jeitinho carinhoso, aquele jeitinho dele conduzir o culto. Aquilo foi me envolvendo, enfim. A minha sogra naquela ocasião, ela estava acometida de uma enfermidade maligna e nós ela gostava daqui, assistir o culto dali da janelinha, da varanda dela. E aí eu vim para conhecer a igreja. Depois eu trouxe, a Ivana trouxe a minha sogra e a gente começou a participar das correntes da fé. E aí, isso foi em 1986, né, Ivana? 1987. Foi quando o pastor Gladstone estava aqui, trouxe a igreja para cá. E a gente veio cultuando, veio trazendo a nossa sogra, vimos fazer as campanhas e aprove o Senhor levá-la, né? E recolher o Senhor. Mas ela se reconciliou com Deus. Para nós foi assim, foi muito maravilhoso, porque ela pôde também, né, se reconciliar com o Senhor, ela estava afastada, e para a gente foi muito maravilhoso essa oportunidade de, através da Igreja Evangélica Betel, ela ter um reencontro com Jesus Cristo. E enfim, daí a gente foi acontecendo outras coisas, né? Foi depois entrando outros pastores. Depois do pastor Gladstone veio o pastor Alípio, né? Foi o pastor Alípio, pastor Claes, pastor Ricardo. Mas o pastor Claes, ele veio, foi na época Foi o último. Foi o último. Não, o último foi Ricardo. O último foi Ricardo. E aí, gente, assim, igreja maravilhosa. A mensagem que eu deixo assim, para quem está chegando, para quem está nos visitando, igreja amorosa como igreja evangélica Betel, eu vou dizer para vocês que não vou dizer para vocês que não tem sim, mas é igual você achar uma agulha no palheiro, porque a igreja é muito carinhosa, muito afetuosa, muito receptiva, e você chega e se sente bem mesmo, porque aqui tem muito amor para dar e vender. Tá bom? O que eu gostaria de falar, assim, eu tenho assim, um carinho muito especial pela igreja, principalmente pelo meu pastor, né? Eu sou assim, suspeita de falar. Tenho. Porque o pastor Carlos, ele fez o nosso casamento, né?
Ele apresentou a nossa filha, ele batizou a nossa filha e fez o casamento da nossa filha. Ah, é? Ele fez o nosso casamento? É, fez. Aí, quer dizer, então eu tenho assim um carinho muito grande pela igreja. E eu penso que a igreja tem um pouco a cara do nosso pastor, porque nós temos um pastor assim, amoroso, carinhoso, né? E a igreja nada mais é do que o perfil do pastor. E o que eu sempre falo para as pessoas aqui é que defeito a gente vai achar em qualquer lugar. Mas aqui a gente, como ele está dizendo, aqui nós temos um amor, um carinho uns pelos outros. E sempre as pessoas que chegam aqui encontram esse afeto, esse carinho, né? Nós saímos um tempo para ajudar um outro trabalho, ficamos 10 anos fora, mas já retornamos e já estamos fazendo esse ano 15 anos que retornamos. E não pretendemos mais sair não. É importante ressaltar que nós saímos da Igreja Evangélica Betel com o coração partido. Saímos para ir ajudar um outro ministério, no qual meu pai também era o pastor lá, e a igreja precisava de músicos, a igreja precisava de ministério de louvor, e lá não tinha. E a nossa igreja estava recheada de músicos e tal, então eu pedi a bênção ao nosso pastor, que nos liberou com muito carinho e nos deu a bênção, e eu fui congregar lá. Mas na verdade a gente saiu, mas não saiu, vocês estão entendendo? Betel no coração sempre, ardia. A gente, quando passava aqui na frente, quando eu ia trabalhar, você, meu Deus do céu, minha igreja. Mas o Senhor, no seu tempo, nos retornou, e aqui estamos já há 15 anos, né, meu filho? Cooperando com essa obra maravilhosa. E aí, é isso. Vem para Betel, vem você também. Amém. Bom, gente, meu nome é Beatriz Cristina Miranda. Eu cheguei aqui na igreja, a igreja estava começando, tinha poucos membros. Eu cheguei no dia 13, me lembro até o dia 13 de dezembro de 1984. Eu fazia um seminário lá no Nordeste, na Paraíba, e uma pessoa daqui da igreja estudou lá também. Quando ela soube que eu me formei, ela entrou em contato comigo e me chamou. Na época, quem era o pastor da igreja era o meu tio, pastor Gladstone de Souza, e eles me chamaram para vir aqui dar uma forcinha na igreja, porque a igreja estava começando, tinha poucos membros, e a gente se reunia ali na casa da Dona Elza, mãe de Celina, né? Era uma casa pequena e nós não tínhamos nem o salão atrás, era dentro da casa mesmo. Até que o grupo foi se juntando, se fortificando em oração, e nós conseguimos fazer um galpão atrás. E quando eu cheguei, esse galpão já estava pronto, e eu fui a primeira professora de adolescentes da Igreja Evangélica Betel. Uma das minhas alunas que gravou muito a minha vida, que assim faz parte da minha vida até hoje, é a Genesi, que mora atualmente em Vitória, Espírito Santo, no Paraná. E ela, assim, nós duas tivemos um contato assim muito grande, muito íntimo, e eu vejo ela hoje uma serva do Senhor, dirigindo igrejas. Eu fico muito feliz de saber que ela foi a minha primeira aluna de adolescentes aqui na Igreja Evangélica de Betel. E daí para frente, nós começamos a trabalhar, o povo foi se unindo, e a gente tinha muita vontade de comprar um templo maior. E eu me lembro que eu e Celina, a gente passava aqui na frente desse templo. Antes era da Igreja Brasil para Cristo, e ele estava abandonado. E a gente passava por aqui, Celina virava para mim e falava assim: Bia, nós vamos pedir a Deus. A gente tinha um caderninho de oração, eu e ela. E a gente falava assim: vamos pedir a Deus uma igreja com 3 andares. Essa aqui é ideal. Ela falava assim: essa aqui é ideal. Aí a gente começava a orar em prol daquilo, que ela queria uma igreja que tivesse um templo, que tivesse um andar com todas as classes da escola dominical e tivesse um 3º andar, porque ela fazia muitos trabalhos manuais e ela tinha o maior sonho de vender aquilo, de produzir e vender. E o último andar seria a nossa gráfica, para a gente fazer material, para trabalhar com as crianças, para evangelismo de crianças. E a gente orava, até que um dia chegou a proposta para a gente comprar esse templo aqui. Hoje nós não temos a gráfica, mas temos um templo, temos um salão de festa lá embaixo, e ainda temos
aqui em cima, que são as classes, né? Que nós temos classes para todas as crianças de todas as idades. E nós tivemos muita luta, isso não chegou para a gente de mão beijada, nós tivemos que trabalhar muito para que a gente conquistasse esse templo, para que a gente pudesse estar reunindo. E no início o templo era tão assim precário que chovia dentro, a gente tinha que arrastar os bancos no dia que tinha culto para as goteiras, a água não cair em cima da gente. Então foram muitas lutas, muitas dificuldades, passamos por coisas assim que nos levaram ao choro e à oração. Mas a gente nunca desanimou. Nós sempre acreditamos que Deus estava conosco e que Deus que levantou esta obra e que a gente não ia desistir. Estou aqui há mais de 40 anos, né? Se formos contar direito. Eu cheguei aqui, eu tinha 27 anos e hoje eu tenho 67 anos. Então eu louvo ao Senhor, porque Ele me plantou aqui, eu estou aqui até hoje com todas as dificuldades e lutas. E quero dizer para você, não desanime. Deus é a melhor coisa que a gente pode ter na nossa vida. Ele é a nossa felicidade, a nossa paz, e é Ele, quando o grupo está unido, quando o grupo está com o mesmo pensamento, focado no mesmo alvo, Deus dá a vitória. Mesmo que venham as lutas, as tribulações, a vitória é nossa em nome de Jesus. Em 2005, passamos por um grande desafio. Sofremos um assalto onde levaram todos os equipamentos de som da igreja. Mas com a união dos irmãos, conseguimos na mesma semana refazer e comprar todo o material de som que precisávamos. Durante um período, montávamos e desmontávamos os equipamentos para cada culto, com a ajuda dos irmãos que guardavam os equipamentos em suas casas, até conseguirmos reforçar as portas da igreja. Em 2018, enfrentamos outro grande problema. Acordamos um dia com um incêndio no templo, onde tudo estava derretido, muitos equipamentos foram danificados e outros tiveram perda total. Todo o templo ficou preto devido à fumaça. Mais uma vez, a união dos irmãos fez a diferença. Com o multirão, ao anoitecer, tudo estava de volta ao lugar, limpo e pronto para ser usado. Deus nos uniu e fez milagres. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Queridos irmãos, que alegria poder participar desse tempo tão precioso. A minha oração é que o Espírito Santo continue a derramar graça sobre vocês, sobre a Igreja Evangélica Betel. Eu deixo aqui para vocês a passagem de Êxodo, capítulo 14, versículo 15b, que diz assim na minha Bíblia: digam aos irmãos da Igreja Evangélica Betel que marchem. Um beijo grande para vocês, queridos. Olá, família Betel, parabéns por esse aniversário. Pastor Carlos, parabéns, toda a liderança. Deus vai continuar abençoando muito a vida de vocês. Isaías 60, versículo 1 diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque já vem sobre ti a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Que a igreja Betel ela seja uma igreja que resplandeça, continue resplandecendo aí na comunidade de Mutuá, Mutuaguaçu, Mutuapira, enfim. As pessoas aí precisam da Igreja Evangélica Betel. Eu tenho certeza que Deus tem a sua boa mão sobre os irmãos nessa obra em que o nome de Deus é glorificado. Parabéns, continuem caminhando e Deus vai continuar abençoando a vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos. Romanos 11:36 diz: pois todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dEle e para Ele. Glórias a Deus para sempre. Amém. Igreja Evangélica Betel, completando 34 anos de pregação e ensino da verdade.
Agradecemos a Deus por mais um ano de existência desta amada igreja, a qual eu e minha família fizemos parte por 22 anos. Uma igreja que, assim como o nosso saudoso pastor Celso dos Santos e o nosso amado e querido pastor Carlos Madeira, tem como primazia a palavra de Deus. Igreja Evangélica Betel, que a sua existência se perdure por muitos e muitos anos. Parabéns, Igreja Evangélica Betel, pelos 34 anos de vida. Graça e paz, Betel, pastor João Leite, pastora Dani, passando aqui para parabenizá-los por mais um ano aí de trajetória. Essa igreja que fez parte da nossa vida, aí nós nos convertemos, fomos batizados, casamos, iniciamos o nosso ministério. Somos gratos por essa igreja, os fundamentos cristãos, o forjar caráter, foi aí que iniciou. E hoje nós estamos servindo ao Senhor em uma outra comunidade de fé, mas gratos por tudo que nós vivemos aí, pastor Carlos, ao saudoso pastor Celso Santos e todos os líderes aí que nos acompanharam por 13 anos. Deus abençoe vocês. Sim, um beijo a todos, não poderíamos deixar de participar dessa festa, deixar nosso parabéns aqui a todos vocês. Obrigada, Betel, por tudo que vocês fizeram por nós, pelo nosso caráter cristão, assim como o pastor João disse, nós somos gratos por tudo. Parabéns, amamos vocês. Amém. Deus abençoe. Parabenizar a Igreja Evangélica Betel por mais um ano de existência nessa localidade. Agradecemos pelos tempos que passamos juntos, congregando, e sendo sempre respeitado, amado por todos que ali congregam. Tivemos dias bons, dias maus, mas a maioria do tempo sempre foram ótimos, porque sempre aprendemos a amar e a respeitar aos líderes desta casa. E agradecemos em especial ao pastor Carlos, pastor Celso, a nossas irmãs Eliana e a nossa irmã Olga, pelo tanto o quanto eles fizeram para conosco, nos ensinando a andar sempre no caminho do Senhor. Agradecemos aos irmãos que ali congregam e congregaram conosco, Pai. E em nome de Jesus agradecemos porque eles, ó Pai, sempre foram especiais em nossas vidas, Pai. Agradecemos a cada um em nome de Jesus. E queremos também agradecer o carinho do pastor Carlos, pastor Eliana, que sempre nos apoiou no momento mais difíceis, como a crise convulsiva da Raquel. Eles sempre estiveram conosco. E eu só tenho que agradecer por tudo que nós vivemos em Betel. Foram momentos bons, momentos trabalhosos, momentos de comunhão, momentos de amor, momentos de muitos risos, mas a gente tinha união, a gente tinha muita comunhão. E eu só tenho que agradecer a Deus o tempo que nós congregamos neste lugar. Eu, como uma das fundadoras da Igreja Evangélica Betel, eu só tenho que agradecer a Deus o tempo que nós congregamos ali. Fomos acolhidos com muito amor. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Muitas pessoas fizeram e fazem parte desta história. Até hoje colhemos os frutos do trabalho de pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes de ministérios, professores e todos os irmãos que se empenharam e sempre intercederam por essa obra. Somos felizes pelos membros integrantes deste ministério, que hoje estão aqui, servindo e adorando ao Senhor com o seu melhor. A todos esses, seremos sempre gratos por fazerem parte dessa história, dessa família. A Igreja Evangélica Betel está completando 34 anos de existência debaixo da graça e da direção de Deus. Ao Senhor, toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Louvamos ao Senhor, pois
seu nome é santo.